carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 13, verso 8, só parteado o versículo. O outro vai estar em Efésios, no capítulo 4, versículo 25. Eu já estou marcando a minha Bíblia, para ficar mais fácil para ler. E um outro texto lá da carta de 1 Pedro. Nós vamos por parte. O primeiro texto é Romanos. Todo mundo achou? Amém? Quem achou, fale amém bem alto. Amém! Romanos 8, verso, aliás, 13, né? Eu falei errado. 13 e 8. O texto é 13 e 8 lá. Todo mundo achou agora de novo aí? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Vamos repetir em voz alta na minha tradução? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. O segundo texto, gente, no Novo Testamento também, a carta de Paulo, também aos Efésios, verso 4, verso 25, melhor, do capítulo 4, tem um texto aí também para a gente falar a respeito de família. Todo mundo achou? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Do mesmo modo, eu vou falar na minha tradução, você diz em voz alta. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 1 de Pedro, carta de Pedro agora, 1 Pedro capítulo 3, verso 10 e verso 11. Depois a gente só vai ler o Salmo 119 inteiro e a gente prega. Amém, né, irmãos? Amém aí. Termina as duas, a gente foi ler certinho. 1 de Pedro 3, do 10 a 11. Todo mundo achou? Amém. Fala assim: aparte-se do mal. A 10, perdão. Pois quem quer amar a vida e ver dia felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. O 11, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Do mesmo modo, vamos lá. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, a gente está aqui na tua casa, pregar a tua palavra e nos adorarmos ao Senhor. Quero te pedir em nome de Jesus que agora, Pai, todo preconceito, toda reserva que nós temos em relação ao texto que lemos, ao tema família, se existe no coração, que possa essa pessoa ser desarmada em nome de Jesus, para que nós possamos ter o melhor proveito daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro te pedindo que o Senhor use a minha vida agora, é a minha oração, desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Senta um pouquinho, meu irmão. Eu quero que você repita também em voz alta o tema de hoje, o título. Vamos falar? Família, Deus idealizou. Meu Deus será por ela. Vamos falar desse jeitinho assim, com essa entonação, né? Família, Deus idealizou. Eu devo zelar por ela. Amém. Gente, uma coisa que eu vou dizer aqui, começando, né, falando com vocês, uma coisa que talvez todo mundo sabe, até nesse título que eu dei para a palavra de hoje, esse tema, é uma coisa que deve ficar muito claro para a gente. Não deve existir no nosso coração nenhuma pequenez de dúvida, uma dúvida, por mais que seja pequena, a respeito disso. Que família, né, foi algo que Deus projetou. A família não foi uma invenção humana, a
Família não foi uma invenção de nenhum homem que, por alguma razão, ele teve esse insight divino, ou esse insight, seja lá de onde for, para que ele criasse e projetasse algo que fosse como a família. A família, na verdade, ela é um projeto que começou e iniciou no coração do Pai, de Deus. E aí a gente fica pensando, por qual razão Deus projetou a família? Por que razão famílias existem? E aí a gente pode pensar em algumas situações de família, e tem aquela família que ela dá certo em todos os aspectos, ela realmente, de fato, vai tudo caminhando da maneira que todo mundo gostaria que caminhasse. E algumas, por algumas razões, e a gente não está aqui querendo descobrir as razões, e a minha proposta não vai ser essa aqui com os irmãos hoje, elas acabam não dando certo. Algumas pessoas que iniciam um projeto junto, uma esposa, um esposo, por alguma razão eles acabam se separando diante das contingências da vida, diante daquilo que se abate sobre todo o lar, sobre toda a casa, como a própria pastora Kátia hoje, o seu depoimento falando a respeito do início da relação, do casamento. Agora, então por que Deus instituiu a família? A primeira coisa que deve ficar claro para a gente também, além disso, que foi uma ideia divina, isso foi um projeto que nasceu no coração do Pai, a primeira coisa que tem que ficar claro é que Deus idealizou a família e criou esse projeto com o motivo de nos abençoar. Isso é fato que não tem como a gente contra-argumentar. Aí você pode dizer, poxa, mas aqueles casos que não deram certo, não deram por alguma razão. E disse a vocês, não é minha proposta aqui hoje falar a respeito disso. Agora o fato é o seguinte, a família foi projetada por Deus para que as pessoas fossem abençoadas. Porque meu irmão, eu não tenho dúvida nenhum paira dúvida na minha mente a respeito de como é bom você ter uma família estruturada. É bom você chegar em casa, você ter um porto seguro, o marido que trabalha o dia inteiro e de repente diante de um problema que surge na empresa, ele nem sabe que trabalhar na empresa e trabalhar fora de casa, independentemente de ser dono do projeto, ser dono da empresa ou não, sempre tem dor de cabeça, sempre tem um dia de repente que é um dia estafante, um dia que judia da gente, são problemas que surgem. Mas quando você chega na tua casa, onde você tem uma família estruturada, onde você tem uma esposa, cuja esposa é exatamente aquela esposa que o escritor de Provérbios ele escreve acerca de quem acha uma esposa, ele acha de fato um tesouro, e vão na formosura, vão na beleza. O que importa é o que a pessoa carrega dentro de si, dentro do que ela é. E quando você tem uma esposa que é companheira, que é braço direito, que é braço esquerdo, que é a pessoa que está contigo na hora do problema, na hora da vitória, na hora da dificuldade, não existe nada melhor do que isso. Quando você também faz parte de uma família onde existe o respeito, onde existe o amor, onde existe carinho, onde existe de verdade cumplicidade um com o outro, não existe coisa melhor que isso, melhor do que isso. E quando isso acontece, né? E quando isso se dá, a certeza que a gente tem é essa, é porto seguro. É sair de um local e ir para um local onde você tem uma esposa te aguardando, com filhos te aguardando, que são filhos que são herança do Senhor e que compreendem bem o fato de serem herança do Senhor, mas porque você, como o cabeça do lar, no caso do homem, você é um exemplo para a tua casa. E no caso também das irmãs, que a maioria hoje, no século que a gente vive e na vida que a gente leva, hoje as mulheres estão trabalhando em todas as profissões que você possa imaginar. Tem mulheres que trabalham como diretoras de recursos humanos, tem mulheres que trabalham como diretoras de TI, tem mulheres que são até pilotos de avião. Esses dias, quando eu voltava de Cuiabá o ano passado, se eu não me engano, quando foi se apresentar, tinha uma mulher lá dizendo, olha, aqui é a comandante de fulano de tal, que bem-vindo ao voo. E eu falei, será que ela sabe pilotar esse avião? Pensamento todo machista, né? De repente ela vai confundir que é um fogão, é uma coisa lá, mas o fato é que a mulher veio de uma maneira maravilhosa e desceu no aeroporto de Congonhas, melhor do que muito mais avião. A gente desceu, a gente sentiu que desceu. Quando eu vi, eu estava aqui chegando, descendo. É lógico que eu brinquei, eu não penso assim, não sou machista,
Mas o fato é que quando a mulher também ela chega hoje em casa, e ela que trabalhou, e a mulher que trabalha fora de casa, e se ela não tem uma condição mais tranquila no sentido financeiro de ter uma empregada, e mesmo aquelas que têm empregada, chega em casa tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um cafuné no maridão. E quando você tem um lar estruturado, onde tem filhos abençoados, isso acontece de uma maneira tão natural, porque aí os filhos podem confiar em seus pais, os filhos confiam na mãe, a mãe confia nos filhos, a esposa confia no marido, e não existe fantasma, não existe nada que possa afetar esse lar. Foi para isso que Deus criou a família e idealizou a família. E interessante que essa semana, eu já estava no coração para falar a respeito de família. Eu até brinquei com a Nil quando subi no culto, que a Nil estava estudando. E aí eu falei para ela: Nil, hoje eu vou pregar um sermão que é temático, né? Um tema que eu vou falar. E o sermão temático, o Celso também sabe que a gente vai passear pela Bíblia. Por isso que a gente lê o texto distinto de hoje. Mas interessante que eu tinha no meu coração isso para falar com os irmãos. E na sexta-feira aconteceram duas coisas. Que uma eu presenciei, eu fui ali parte do que aconteceu. Na verdade, com dois exemplos. Um exemplo totalmente positivo em relação à família e um negativo. Na sexta-feira, eu vou falar primeiro o positivo. Eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes à noite, eu não me lembro onde que eu estava exatamente. E aí, de repente, eu comecei a ouvir falar de Maurício Noriega. Eu falei: puxa, Maurício Noriega, eu conheço esse cidadão, né? Eu acho que ele é da Sport TV. E aí falou do pai, Luiz Noriega, que morreu agora em dezembro. Eu sabia, estava meio desatualizado. E para quem é mais velho, o Luiz Noriega foi um grande narrador de futebol na década de 70, 80, na TV Cultura, que, né, como hoje a gente tem jogo ao vivo, naquela época a gente tinha só videotape, né? E a gente chegava às 9 da noite e ficava ansioso para assistir o canal da Cultura, para ver a vitória do Palmeirão sobre o Corinthians. Hoje está ao contrário, né? Hoje é o Coringão em cima do Palmeiras, né? Eu já estou preparado para levar os 3 hoje, se for 3 tá bom. Mas o fato é que estava lá falando de Luiz Noriega, e eu me lembrei quando colocaram uma narração de Luiz Noriega, aí o repórter disse assim: só que hoje a entrevista é com o filho, eu não quero falar de você, Maurício, eu quero falar do teu pai. Meus irmãos, eu ouvi coisas maravilhosas acerca daquele rapaz, acerca do pai dele. Ele contou coisas assim de criança, coisas assim que você percebia na sinceridade do que ele colocava ali naquela entrevista, que existia um coração ao mesmo tempo saudoso, mas ao mesmo tempo orgulhoso de ter pai, um pai como foi o pai dele. E aí o repórter disse assim para ele: poxa, mas você sabe como você hoje é um comentarista de futebol? A gente fica longe de casa, né? Ele falou: eu mesmo, entrevistador, falando da Rádio Bandeirantes, eu fico muito longe de casa, e principalmente nos grandes momentos da vida da nossa família, nos domingos às vezes, ou às vezes no aniversário de um filho, a gente às vezes não consegue articular de modo que a gente esteja presente. E aí ele disse assim: olha, como na época realmente, e eu sou mais ou menos da idade do Maurício Noriega, eu tenho 48 anos de idade. Ele disse assim: a gente não tinha jogo ao vivo, então eu não via o meu pai na televisão, nem na abertura. E a gente matava a saudade do meu pai quando ele dizia papai, quando o papai estava em algum local, a gente ouvia no rádio. Então a voz do pai matava a saudade do filho, da mãe. E aquilo eu achei uma coisa tão bonita. Eu falei: coincidentemente, a gente está falando de família. Então, família, Deus projetou. E como eu escrevi no sermão, no resumo, você vai perceber que eu escrevi no início da introdução. E eu não estou falando aqui de igreja, de religião. Eu estou falando nesse momento de família, de pessoas que têm um grupo de gente que se reúne debaixo do mesmo lar e que vivem um momento feliz. Porque mesmo antes de eu ser cristão, uma das poucas coisas que a gente lembra, aliás, muitas coisas que a gente lembra, como eu disse poucas, assim, a gente não tinha muito luxo, mas eu me lembro de uma família estruturada, uma família onde meu pai e minha mãe, né, e eu ficava bravo com meu pai e com a minha mãe, quando eles ficavam para deitar, a gente morava numa casa de 3 cômodos, aí ficava aquela conversa assim, não sei se a pastora lembra, eu vou morrer primeiro que você. Aí a minha mãe dizia: não, eu vou morrer primeiro. E meu pai: não, eu que vou primeiro. E eu me dava um ódio, eu falava assim: ô Jesus, e a gente aqui, como é que fica sem esses dois? E o fato é que o papai foi primeiro. Meu pai morreu quando eu tinha 19 anos de idade. A pastora Cátia tinha 14, 15 anos de idade. E minha mãe morreu depois, eu com 34 anos de idade. Mas assim, o que eu me recordo, mesmo antes de ser cristão, é de um lar estruturado.
estruturado, onde meu pai sempre me ensinou a não falar palavrão perto de gente mais velha e respeitar. Então a gente tinha esse conceito. E antes de me converter e jogava futebol nos bairros, eu tinha uma boca suja, meus irmãos. Eu falava muito palavrão. Só que eu me lembro que mesmo sendo assim, quando eu estava perto de alguém, eu não falava, porque isso era de berço. Então eu estou me referindo aqui à igreja. Eu não sei se Maurício Noriega tem alguma noção de cristianismo, de evangelho, se Luiz Noriega teve essa oportunidade, mas o que eu vi no depoimento daquele homem, Maurício Noriega, foi o fato de ter um filho que tem lembranças de um pai que, mesmo não presente sempre, mas que ensinou coisa boa e deixou legado. Foi para isso que Deus me deu tua família. Curiosamente, na sexta-feira, ainda de corpo presente, eu convivi com o outro lado, porque se Deus idealizou a família, saibam de uma coisa, meus irmãos, a recíproca é totalmente verdadeira. O diabo odeia a família. O inimigo luta contra a família. O diabo ele luta contra essa instituição e ele vende alguns pacotinhos, algumas imagens, algumas informações que vão contra tudo aquilo que Deus desenhou. Porque o diabo, além de não respeitar Deus, não ter sido submisso ao Senhor e tentar ser igual a Ele, que nunca o será, mas na verdade ele odeia cada um de vocês. Cada um. Isso você sabe. Então tudo que Deus projeta como bênção, o diabo vai na contramão de tudo para atrapalhar. E na sexta-feira eu vou reservar o nome dessa pessoa, porque eu não tenho muita sorte com o nome, né? E quando eu falo o nome aqui, depois as pessoas da família, né? Família é testemunho. Eu falando no dia de um nome aqui, pastor, é minha cunhada. Não que eu falei o nome dela, mas era cunhada do cara. Quando extra, justo ela, tinha que ser ela. E ela falou, poxa, o meu namorado chama Cássio. E eu contando aqui, eu falei dele, pastor Cássio é meu irmão, e é minha cunhada. Eu dei nomes, então eu vou botar nomes. Mas olha que interessante, não é a palavra. Eu estava chegando depois do almoço nessa sexta-feira, na empresa, um rapaz me chamou, Cássio, eu vinha de longe, um rapaz trabalha na fábrica, e ele me perguntou assim, o que eu faço para tirar a minha esposa do convênio médico? Eu preciso fazer o quê? Aí eu falei, olha, primeiro você teria que se separar. Não, a gente não se separou tal, mas você teria que talvez o convênio não vai aceitar, vai querer alguma coisa. Mas aí, como a gente tem um lado pastor de ser, né? Eu não sabia se ele era evangélico ou não, mas eu falei assim, poxa, mas por que vocês vão se separar? Né? Eu falei para ele, olha, será que não tem ninguém que você confia, que a sua esposa confia, e você poderia conversar com ela a respeito disso, para tentar? Ele falou assim para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você acredita, ele também acho que não sabia que eu era evangélico, muito menos pastor. Mas eu sou diácono da igreja e, na verdade, o diabo entrou na cabeça da minha esposa de tal modo e eu estou fazendo de tudo, mas é difícil. Eu não sei se você tem essa questão do diabo. Aí eu falei, opa, já estou na minha praia. Não deixa errado, tá errado, essa minha praia. Pelo amor de Deus, o diabo está bem longe da minha praia. O diabo ele estava com a praia distante, bem contaminada, com água que não dá para pisar, né? Mas ele falou assim para mim, olha irmãos, o que ele me disse. Ele falou assim, olha, minha esposa, ela sempre foi uma mulher gorda, obesa. Ela tinha aquele problema que tem que fazer cirurgia do estômago, o coração fugiu. Obesidade enorme. Ela era enorme, que era um balão, né? Se chegava assim, era o ponto de referência, aquela gorda ali. Eu falo que ela tinha, essa menina é uma menina cristã. Ela é uma menina cristã que nasceu dentro de uma igreja. E ela tinha um chamado para missões, que o Leste fez hoje aqui. Só que essa menina, ela tinha assim no coração uma coisa, quando ela não era cristã, ela teve 2 filhos, e depois ela pensava, ninguém vai casar comigo porque eu sou gorda. E ela tinha essa crise interna. Só que o fato é que eles estão juntos há 13 anos, Deus acabou ligando os dois de uma maneira, e esse rapaz, ele ficou do lado dela o tempo inteiro, e aí ela resolveu fazer a redução do estômago, e ela fez. E eu não a conheço, mas o fato é que ele disse assim, que a mulher dele ficou maravilhosa, ficou zero bala, ficou daquela que passa na rua e o pessoal fala, opa, que lindona, que é bonitona ali, sabe, aquela coisa. Só que a mulher virou a cabeça. Ela virou a cabeça de tal modo que ela agora, na verdade, ela quer sair, ela quer ir no bailinho,
E aí quando fala de evangelho, ela fala, não tem nada a ver isso aí, eu quero curtir minha vida, eu quero me valorizar. E eu disse assim para ele, assustado, ela está se desvalorizando. Então percebam, irmãos, que eu tive nessa semana, por coincidência eu não sei, 2 exemplos de 2 pessoas falando de família. Um falando de família que eu não sei nem se ele tem algum vínculo com religião, pelo menos. Eu não sei se ele tem vínculo com o evangelho. Eu não sei se ele tem vínculo com cristianismo, eu não sei. Mas o fato é que ele falou de uma família estruturada, de pai, de mãe, de filhos, de irmãos, que ele tem recordações, que são recordações que ele carrega no coração, que são boas, que são coisas que foi exatamente isso que Deus projetou, e não projetou só para evangélico, Deus projetou para o homem, entendam isso. E também por outro lado, um exemplo totalmente estranho, de alguém que está dentro da igreja, de alguém que carrega, na verdade, sabe, um nome de cristão, uma pessoa que pregou o evangelho, uma pessoa que tem um chamado para falar do evangelho, mas que por uma razão de estética, onde ela se olha no espelho hoje e ela se sente talvez uma mulher linda, uma mulher melhor do que ela era quando ela tinha uma aparência de alguém gordo, mas que no fato, quando ela era gorda, ela tinha no coração pelo menos alguma coisa que a gente leva a pensar que ela queria ter com Deus. Ou de repente agora se descobre que explodiu e colocou para fora tudo aquilo que ela era por dentro, o desejo que ela tinha, que estava embutido. O fato é que o diabo, meu irmão, não poupa ninguém. O diabo não poupa casa de pastor, o diabo não poupa casa de diácono, de obreiro, de nada. Agora, a grande verdade que eu tenho que saber é o seguinte: algumas coisas têm que ficar muito claro para mim. O diabo luta contra a gente, porque foi Deus que idealizou a família. Então eu tenho que ter uma certeza: a minha família é projeto de Deus. Foi Deus que projetou, então eu tenho que agarrar com todas as forças nessa palavra. Foi Deus que projetou, a minha função é zelar por ela. Um outro exemplo rápido aqui, para que eu possa ir para os textos, não tomar muito tempo dos irmãos. Eu fui para Cuiabá, possivelmente nessa viagem eu brinquei com a piloto, né? E conversando com um rapaz, já homem, uma esposa, com filhos. E como a gente ficava um pouco distante da unidade do hotel que eu fiquei em Cuiabá, a gente tinha um trajeto grande, a gente conversava bastante, foram alguns dias. E ele é um filho que teve uma separação no lar de um pai e de uma mãe. Ele disse assim: olha, Cássio, quando meu pai se separou da minha mãe, eu sofri muito, eu e meu irmão. Sabe por quê? Porque o meu pai foi para Brasília. Eu morava em São Paulo, e a minha mãe ficou conosco em São Paulo, e meu pai foi para Brasília. Eu tinha 10 anos de idade e eu sofri demais. Eu sofri muito, porque eu tinha muita saudade do meu pai. E eu percebia que existia no coração da minha mãe muita mágoa a respeito do meu pai. E ela falava muito mal do meu pai, eu não conseguia unir tudo aquilo que ela dizia, as palavras que ela usava em relação à pessoa. Eu olhava as palavras que ela dizia, e olhava para a pessoa que eu tinha dentro do meu coração, que é o meu pai. Eu não conseguia cruzar as informações, porque ele era o meu pai, o paizão que me ensinou a jogar futebol, que gostava de comigo nos estádios de futebol, e eu sempre com meu pai. Só que a minha vida, de repente, durante um espaço aí de anos, eu não tive mais contato com meu pai. O fato é que hoje ele é um adulto, e ele disse assim uma coisa para mim que eu nunca mais me esqueci também, meus irmãos. Ele não é cristão, esse rapaz. Ele disse assim: eu falo uma coisa para minha esposa, Cássio, depoimento de uma pessoa que não é cristã. Por isso eu disse para você: a família é projeto de Deus para todo mundo. Se todo mundo colocasse isso no coração, na cabeça. Ele disse assim: ó, eu digo para minha esposa, aconteça o que acontecer, a última coisa que a gente tem que pensar, eu e você, é a gente se separar, porque eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Percebe, gente? Agora, como eu disse, volto a falar, não vou entrar no mérito da questão do porquê que existem as separações. Não é minha missão. Mas eu quero dizer para você hoje, as 3 lições, eu quero ser rápido. Se existe um projeto de Deus, ele existe, é real. Se existe algo que Deus desenhou e idealizou, existe, é real. Se existe algo que Deus fez para a gente, e o porquê dele fazer isso foi olhando para cada um de vocês, olhando para você, Mário, olhando para o meu irmão, pensando: eu quero que eles sejam felizes, a Mário, o Roberto, o João,
o Paulo, olhou para o Cássio, para a Valéria, para o Guilherme, para a Priscila, para o Davi. Quer dizer, olhou para cada um, olhou para o pastor Ivaldo, o pastor Cátia, Rafael, Camila. Eu desenhei isso, essa história de família, para que haja felicidade. É isso que eu tenho que ter clareza no meu coração. Isso é real, isso não é conversa de pastor, isso não é conversa de padre católico, isso não é conversa de quem simplesmente é religioso, isso é conversa porque é uma conversa genuína, é verdade estabelecida nessa Bíblia, estabelecida na palavra do Senhor, que Deus sempre projetou a família para que vocês vivam e vivam bem para a glória do nome de Jesus. Ponto. Agora, a outra parte é totalmente verdadeira. Se Deus projetou a família e assim foi, porque eu estou dizendo que foi, não porque eu estou dizendo, mas porque é a realidade, eu preciso lutar e preciso zelar por ela em nome de Jesus. Agora, esses textos aqui de Paulo, são dois textos de Paulo, um de Romanos, outro de Efésios e outro de Pedro. Esses textos aqui, eles não são comumente usados para falar de família. Se bem que eu já, no casamento, eu falei sobre esse texto de Romanos. Mas a carta de Paulo a Romanos não fala exatamente da família, mas ela se aplica totalmente. Se você olhar com atenção, como o Celso ensinava para a gente ontem, observando, ela cabe para a gente de um modo 100% para falar de família. O texto de Efésios, quando Paulo fala, deixa a mentira, ou seja, abandone isso aí, isso não é coisa de Deus, isso não é coisa do Senhor. Quando Paulo fala para abandonar a mentira, o texto não está falando de marido e mulher, de pais e filhos, mas curiosamente, se você olhar o assunto caminhando na carta de Paulo aos Efésios, ele vai acabar desembocando no final para falar a respeito de relacionamento de pai, de filho com pai, filha com pai, e de marido e mulher, de família também. E Pedro, curiosamente, se você também olhar com atenção depois, quando Pedro está falando da obrigação de viver bem marido e mulher, como deve viver marido e mulher, quando Pedro chega até a dizer o seguinte, não adianta marido e mulher, você briga com a tua mulher, vira a cara, dorme de um lado do outro, ou vai lá pro sofá, ou vai para outro cômodo da casa, sei lá, e depois você chega diante de Deus com uma cara de pau imensa e diz, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado. Meu amigo, a porta está fechada, o céu está trancado, e você está orando, e está lá, se debulhando, aí você levanta e fala, caramba, parece que Deus não me ouviu. Não parece não, Ele não te ouviu. Ele não te ouviu, né? Que parece. Parece que você descobriu o mundo agora, né? Não te ouviu. E aí você vem depois ensinar, nossa, pastor, eu tenho uma teologia nova. Quando o marido e a mulher brigam, olha, eu tenho impressão que Deus não ouve. Não ouve, meu irmão, não é impressão. Não é que não tem impressão, ele não ouve, o céu fica trancadão. É que nem o pessoal brinca, aqui é brincadeira, o São Pedro tranca a porta do céu, meu amigo, ele não tem conversa. Só que o texto, curiosamente, de Pedro, depois que ele fala isso, ele fala a respeito dessa questão do prazer de viver. De família, marido e mulher, as orações são interrompidas se não houver harmonia, não houver paz entre os dois, e depois Pedro fala a respeito de família. Agora, quais são as ferramentas que Deus nos dá? A primeira ferramenta, a primeira informação que eu tenho que saber, que você precisa saber em nome de Jesus, para que a tua família seja uma família abençoada, de verdade, não simplesmente para inglês ver, porque existem histórias que marido e mulher vivem junto 40 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, e aí depois você tem a notícia assim, olha, o seu José e a dona Maria se separaram, você ouviu, sabe, ouviu disso? Aí você fala, o seu José? É, o seu José. Aí você fica até incrédulo, né? Mas o seu José? Aí o cara diz, é, o seu José. Já começa a se irritar. E aí você fala, mas o seu José é aquele que tinha lá o vizinho. Pelo amor de Deus, é o seu José. Por quê? Você fica incrédulo, porque o cara é casado há 40 anos. Aí você fala, caramba, se separaram. Por quê? E aí, o pastor Jaime Kemp, que é um pastor que trata de família, né, pastor antigo aí no cenário nacional evangélico, ele disse o seguinte, que sabe por que eles se separaram? Porque eles tinham filhos. O elo de ligação deles eram filhos, e aí existe erro de muita gente que não está bem no casamento, vamos fazer um filho porque aí o filho une a gente. É um erro, porque quem tem que unir a gente não é filho. Eu estou unindo a minha esposa Valéria, independentemente dos filhos, porque o Guilherme está namorando, a Priscila já casou, mas ali um dia bate asa. E se eu estiver projetando nos filhos, quando eu olhar para a Valéria, que
nem a Maria e o José olharam um para o outro dentro de casa. O que existe de ligação entre eles dentro de casa, se os filhos não restam mais dentro de casa e os filhos constituíram suas famílias? Portanto, o meu elo de ligação tem que ser com a minha esposa, como a Bíblia fala: eu vou deixar pai e mãe, vou me unir a Valéria, e eu e a Valéria seremos uma carne só. Portanto, uma família edificada, vamos falar em voz alta? Diga assim, ó: uma família se mantém edificada, na prática constante do amor. Eu, particularmente, a respeito desse primeiro tema, dessa primeira divisão, eu entendo assim, que todo mundo começa uma família edificada. Eu tenho dificuldade para entender que não começou. Ainda aqueles que digam assim: não, vamos se juntar, se não der certo a gente se separa. Mas eles também, até dessa intenção deles de se juntar, e se não der certo se separa, eles estão começando, mas na verdade eles gostariam de ter certo. Ninguém que começa um projeto para ser falido. Então a maioria das famílias que eu olho, na verdade, eu entendo que todas elas iniciaram um projeto para viver com comunhão com esposa, terem filhos, mas para que esse projeto fosse para sempre, fosse uma coisa duradoura, que só o Senhor pudesse separar através de um morte de um deles. É a única abertura que a gente vê, é assim que a gente pensa, né? Mas o fato é o seguinte, que de repente o tempo vai passando. E o tempo vai passando, e aí tem aquelas pessoas que falam da crise dos 7 anos, né? Tem gente que fala isso, acredita nisso, obviamente, né? Aí você fala assim: eu estou casado, quantos anos você tem casado? Aí você fala: eu tenho 4. Aí você fala: meu Deus, isso aconteceu, né? Não, eu vou mudar, eu tenho 6 e vou completar 7 anos que vem. Aí você fala assim: mas o que aconteceu? Não é, rapaz, o 7º ano é complicado. Tem gente que acredita nisso, de verdade. E aí talvez, por acreditar nisso de verdade, ele acaba até permanecendo, porque no 7º ano ele traz flor para a mulher faz a comidinha que ele gosta, porque não pode, tem que passar o 7º ano, né? Mas o fato é que o casamento, uma família, tem crise, gente. Tem dificuldade, tem luta, tem um monte de coisas, tem problemas financeiros, tem um monte de coisa para enfrentar. E o problema é que nesse desgaste, nesse momento de problema, de dificuldade, falta a manutenção do amor. O amor fica esquecido. É uma coisa interessante, porque aquela mulher que você casou e aquele homem que você casou, que era um príncipe encantado, que era a princesa de conto de fada, ela está com você, é tua esposa, caramba. É o príncipe, caramba. Ele não virou sapo, ele é o príncipe. Continua, ele pode ter engordado uns quilinhos a mais. O pastor Evaldo brincou aqui no casamento: olha, quando eu casei eu tinha cabelo, eu fiquei careca, o problema é dela. Eu também, as entradonas aqui, olha os paralamas aqui do sucesso. Mas o fato é o seguinte, meu irmão: falta regar a plantinha cujo nome é o amor. E Paulo, quando ele fala assim, quando ele olha para esse, a gente olha para esse texto aqui de Paulo, quando ele fala desse desgaste, pode ser o desgaste do homem com a mulher, da mulher com o homem, do homem com o filho, no caso do pai, a mãe com o filho e vice-versa. Não é só o desgaste que ele se dá na perspectiva da relação homem-mulher. O desgaste na família, ele ocorre todo o tempo, porque o tempo desgasta. Como uma peça que desgasta, o tempo desgasta. Agora, só que acontece na família. E o texto diz o seguinte, que nós não devemos dever nada para ninguém. Pegou o livro emprestado, devolve o livro emprestado. Porque esses dias eu passei uma vergonha no ano passado com a minha turma de discipulado. Eu falei: tem um livro lá que deixei todo mundo assanhado. Ai, pastor do céu, eu quero ver você. Semana que vem. Aí cheguei em casa. Cadê o livro? E agora, hein? Cheguei aqui, né, Silvia? Cadê o livro, pastor? Ai, Silvia, o livro. Não estou achando. Irmãos, não achei. Sumiu o livro. Agora, você acha que eu vou lembrar para quem eu prestei aquele livro? E não é para vocês, porque essa coisa é lá no tempo do nosso, quem faz. Agora vai fazer a oração da lembrança. Será que o livro do pastor está comigo? Nem vou falar o tema para você não se preocupar do livro. Mas o Paulo fala assim, você pegou, devolve. Emprestou, paga. Só que de repente, em contrapartida, em relação ao amor, Paulo fala assim: olha, deva amor à vontade. Deva amor para tua esposa à vontade.
Deva amor para o teu filho à vontade. Tenha consciência no coração, na mente, na alma, que o amor você deve. Você não vai pagar nunca. É pior do que a dívida que existe entre países. É pior que a dívida com a agiota. Não tem como. Você pega alguma coisa, vai multiplicando juros, juros atrás de juros. Então Paulo está dizendo assim: se tem algo que é saudável dever, e você tem que pagar, mas vai pagando, e saiba que nunca vai terminar a dívida, mas sorria com isso, é dever amor. Deva amor para tua esposa, deva amor para os teus filhos, independente se ele tem 20, 30 anos, mas que você o ame em nome do Senhor Jesus, porque o amor é o vínculo da unidade, é o vínculo da perfeição. Quando existe amor, ainda que exista luta, ainda que exista todo o investimento maligno contra a família, maior é aquele que está dentro de você, que é Jesus dentro da tua casa. E a cruz do Evangelho, ela tem que ser erigida dentro da tua casa, em cada pedacinho da tua casa, para que exista um ambiente de amor, não nos cantos das casas, mas no teu coração, porque a cruz do Evangelho está lá. Então o convite é o seguinte: deva infinitamente, não se esqueça, você é um eterno devedor para a glória de Jesus. A segunda lição, a segunda ferramenta que eu tenho, para que eu tenha certeza que a minha família vai ser edificada. Se você perguntar, pastor, já teve problema com a pastora Valéria? Lógico que já. Mas nós vamos juntos aí para 22 anos de casado. Completamos em março 22 anos. No dia 23 de março, nos casamos aqui em São Bernardo. 30 de março lá em Batatais. Fizemos a família ir lá para Batatais para o casamento. E estamos 22 anos juntos. Pastor Ivaldo, a pastora Cátia, ao mesmo tempo, e em setembro, meu irmão, a gente descobre que ele voa, ele passa rápido. Mas o que eu posso dizer para vocês, como um depoimento de verdade aqui, passamos problemas, passamos, mas eu tenho no meu coração, eu luto e vou lutar até o fim, e devo amor para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa, para minha família, para os meus familiares. Eu devo isso, eu sou um eterno devedor, eu não nego, devo amor. É isso que você tem que pensar, deve mesmo, meu irmão. A segunda coisa, vamos falar em voz alta? Uma família se mantém edificada. Na prática sistemática da verdade. Amém. Irmão, a verdade ela é extremamente, gostosamente, puramente libertadora. A verdade liberta. A verdade ela é libertadora. O contrário também é verdadeiro. A mentira é, desculpe a expressão que eu vou usar, é uma desgraça. Mentira é complicado. A verdade produz um peso de justiça. A verdade não faz mal para ninguém. Ela até pode parecer que faz mal. De repente você tem um filho, você falou para o teu filho: olha, não encoste a mão naquilo ali, porque aquilo ali vai causar problema para a gente. E aí o filho, né, ele chega. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu já era adulto já, né? Trabalhava na mesma coisa que eu trabalho. Aí eu estava trabalhando no faturamento à noite. Aí o cara falou assim para mim: Cássio, não aperta esse botão aqui, tá? Tá bom? E o botão, ele veio, vem pra mim, vem. Eu já apertei o botão. Mas deu um negócio lá no faturamento. Aí ele veio falar: o que você fez? Eu falei: eu bati o botão, não resisti. A tentação do botão. E pum no botão. Não acontece isso com o filho da gente? Eu queria, na verdade, saber o que ia acontecer sobre a verdade. Se eu tivesse me explicado, eu não apertava. Mas não me falou que não. Pessoal, não aperta o botão. Ah, curiosidade, matou. Mas tinha aqui, ó. Só tinha eu gastado, não teve jeito, foi eu que faço. E aí atrasamos 2 horas, né? Podia chegar em casa mais cedo, ficamos 2 horas, porque o Cássio apertou um botão. E aí o filho faz isso, aí o filho tem que contar a verdade. E a primeira impressão que aquela verdade vai causar um mal enorme, né? Porque é uma verdade, ele tem que revelar uma verdade. Esse é um exemplo. Agora, o exemplo mais puro e mais perfeito de uma família é ser verdadeiro em todos os aspectos. É, por exemplo, uma coisa boba, mas é a tua mulher vai sair e você diz assim para ela: ah, meu celular acabou com o telefone. Carregue o meu celular, pode levar. A certeza, se tiver alguma ligação ali, não tem ligação para se esconder. Tem verdade. O relacionamento é verdadeiro. Não tem como. Então, vice-versa, vale a mesma regra. O filho também é falar a verdade. É o filho chegar e dizer: eu vou fazer isso, eu estou pensando em fazer isso. Eu tenho meus filhos, eles têm defeitos como eu tenho também, mas os meus filhos são assim. O Guilherme até hoje é assim.
Pede as coisas, eu posso fazer isso, pode fazer, eu fiz isso, eu quero fazer aquilo. Esse relacionamento construído com verdade, ele gera o que para a gente? Segurança, confiança, aposta. Você fala assim, eu confio. E Paulo, ele fala assim, o exercício da prática da verdade, ele sempre vai produzir coisa boa. E Paulo, ele fala o seguinte, quando a mentira vem à tona, ela machuca. E como que ela vem à tona? Ela vem através sendo desmascarada. A mentira existia, a verdade surgiu, mas a mentira que surgiu porque você viveu um relacionamento mentiroso com o teu cônjuge, com os teus filhos. Isso então gera problemas. Então Paulo fala assim, a exortação de Paulo aqui é: deixem a mentira. O texto que nós lemos, abandonem a mentira. Gente, abandone essa prática de mentir. Não existe coisa pior do que mentiroso. E filho mentiroso é complicado. Mulher mentirosa, pelo amor de Deus, pior ainda. Homem mentiroso, Deus me livre. E aí começa a mentir, e quando você vê, e nunca consegue mentir igual, porque mente hoje, amanhã mente diferente. E Paulo fala assim, o convite de Paulo é: você quer ter uma família destruída? Minta. Agora, se você quer ter uma família abençoada, estabeleça como padrão dentro de você e dentro da tua residência, mas não nos cantos da sala. Não adianta ter quadrinho na sala. Aqui nós só falamos a verdade, sim. No interior não acontece. Tem que ser verdadeiro. Famílias são destruídas porque existem observância de mentira. Todo mundo segue a mentira. Então, o marido mente para a mulher para o marido e vice-versa. Isso vai destruindo tudo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a mentira destrói, tenha certeza, meu irmão, a tua família vai se manter edificada pela verdade. E a última lição, o último texto que a gente leu foi de 1 Pedro. Eu quero que você diga em voz alta também. Diga assim, uma família se mantém edificada na prática dos bons costumes, na busca constante da paz. Você conhece esse personagem assim? Eu não levo desaforo para casa. Quem conhece esse personagem? Conhece ou não? Às vezes a gente é assim, né? Eu não levo desaforo. Falou A, falou B, C, D, E, F, G, H, I, J, vai indo. Só que esse tipo de gente, e eu vou falar para você de verdade, eu já fui assim. Deus me perdoe. Vocês na obra aqui do Baixinho. Baixinho falava palavrão, Baixinho era boca surda, Baixinho não tinha medo de gente grande, não. Era briguento, os caras não tinham medo de futebol, falavam, pelo amor de Deus. Era punido direto, depois falava mal do Ed Boon, falava mal do Cedric Felipe. Se eu fosse jogador profissional, acho que ia ser o mesmo nível, né? Só que é o seguinte, o Senhor me transformou na vida. Agora, por experiência própria, quando esse cara fala assim, ou essa mulher fala, eu não levo desaforo para casa, curiosamente, ele também não leva desaforo dentro de casa. É o estilo da pessoa. Agora, o texto que eu li com vocês, ele nos leva para essa ideia. Família edificada é prática de bom costume. O que é prática de bom costume? É treinar. Treinar todo dia. Pastor, eu não aguento, mas treina, meu irmão, em nome de Jesus. A tua mulher não gosta que você faz aquilo e você faz. Meu, pratica não fazer. Treine. Busque o bom costume. Então, essas pessoas não levam o desaforo para casa, elas não levam o desaforo fora dentro de casa também. E alguns se posicionam na vida, né, como se a vida deles fosse como Provérbios diz, uma cidade sem muro. Sabe por que Provérbios fala aqui? O que o que Salomão de Provérbios fala que é uma cidade sem muro? Quem sabe? Uma cidade que ele equipara alguém que é uma cidade sem muro. Sabe quem é? É aquela língua tagarela. Aquilo que o pastor Paulo sempre gosta de brincar aqui e falar. Chega em casa, o marido e a mulher descarrega um monte de coisa. Não, porque é isso, porque aquilo, aquele outro. Só volta fazendo gol. E o marido fala assim, Jesus eterno, onde que eu vim amarrar o meu jeito? Aonde que eu vim parar? Eu bem que eu tinha que ter escutado o meu vizinho, a minha mamãe. Aí começa essa história. Então, na verdade, quem fala muito, quem fala demais, quem fala sem pensar, quem não discerne, quem não reflete, essa pessoa em Provérbios é considerada uma cidade sem muro, ou seja, uma cidade sem proteção, não tem proteção. O inimigo invade, o inimigo entra na hora que quer, o ladrão chega e rouba tudo.
Então perceba uma coisa, Pedro, ele fala o seguinte, né? Pedro começa a falar a respeito disso. Ele fala, não é para ser assim, eu tenho que praticar bons costumes. E outra coisa que Pedro fala, buscar a paz, empenhá-la em alcançá-la. Meu irmão, se eu posso ter paz, para que eu não vou? Para que eu vou buscar o contrário? Uma família, meu irmão, e aí talvez a gente só pense em marido e mulher. A gente tem uma dificuldade de pensar que a família ela é constituída de filhos também. Vale para todo mundo, vale para quem está embaixo do mesmo teto. E aí Pedro fala o seguinte, né? Que uma palavra, ele não está dizendo isso no texto, eu estou dizendo que ele imagina assim, porque ele fala assim, se você quer ter dias felizes, refreia a tua língua do mal. Pedro está dizendo o seguinte, meu irmão, que uma palavra maldita já é. Aquela historinha que você ouve que uma palavra fere mais que um tapa, isso aí é coisa que todo mundo fala. Meu irmão, isso é a pura verdade da vida. É uma palavra que você fala para o teu cônjuge, para o teu filho. Uma palavra que você diz amaldiçoada, é uma palavra maldita, ou seja, não é, foi mal colocada, e é maldita porque foi mal colocada, na hora errada, não é para dizer, não é para ser assim. E Pedro fala assim, se você deseja ter dias felizes em família, se você deseja ter dias alegres em família, ele fala assim, olha, refreia a sua língua do mal. Eu vou até ler o texto aqui rapidinho, que eu estou com ele marcado, ele fala assim, olha, 1 Pedro ele diz o seguinte, pois quem amar a vida, quem quer amar a vida, ou seja, vamos trocar a vida por família, quem quer amar a sua família e viver dias felizes, refreia a língua do mal e evita que os seus lábios falem dolosamente. Tolo é culpa, é com mentira. E ele fala, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Ou seja, se eu quero ter uma família abençoada, eu tenho que entender, se eu quero ter uma família edificada, eu tenho que compreender, seguir isso aqui, meu irmão. Isso aqui não é para ficar em cima da estante só. Não é para ficar só aberto no Salmo 91, como se aquilo fosse um amuleto que demônio nenhum entra na tua casa porque está no Salmo 91. Eu tive essa ilusão por alguns anos da minha vida, porque me ensinaram errado. Me ensinaram de forma errada. Mas quem segura demônio para não entrar na tua casa, na tua família, não é Salmo 91 aberto, é leitura, é oração, é jejum, é entrega, é comunhão com o Pai, é frequentar o esconderijo do Altíssimo. Eu estou lá, eu faço parte, eu sou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Portanto, uma família, ela se mantém edificada dessa maneira. Eu quero ver dias felizes, quero amar a vida. Em primeiro lugar, quem deseja amar a vida? Pedro diz, refreia a língua do mal. Em segundo lugar, não use os seus lábios com dolo, ou seja, não fale mentira, não tenha culpa no seu falar, não seja culpável por aquilo que você descarrega sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, ou a esposa sobre os filhos e o marido. Aparta-se do mal. O exemplo que eu dei aqui, a menina está se achando sei lá quem aí, uma mulher bonitona do pedaço, 37 anos, se achando que a menininha do bairro agora, e o marido lá, coitado, diácono na igreja orando. Eu não sei, ele me contou a versão dele, contando o que eu ouvi, mas imaginando que o diabo faz isso mesmo. A pessoa olha para si, se sente tão encantadora, aí esquece tudo, e depois vê que tudo é frustração, é tudo engodo, é tudo mentira. Quem se aproximou dela não tem interesse, é defraudar, não tem relações, não tem relacionamento, melhor dizendo. Então, a parte do mal, e Pedro fala assim, pratica o bem, e por final ele fala assim, busque a paz. Agora, essa busca da paz não é uma busca de qualquer modo. Busquei a paz e não achei. Você buscou a paz? Né? Busquei, mas não achei. Empenha-te em buscar a paz. Persiga a paz. O que depender de mim, como diz Paulo, eu vou ter paz com todos os homens. O que depender de mim, eu vou fazer como um personagem que agora me fugiu o nome dele na Bíblia Sagrada, que ele lutou e defendeu o seu campo de lentilha, que da lentilha não tinha tanto valor comparado com outros produtos, mas ele brigou, ele defendeu, ele disse, aqui ninguém bota a mão, na minha casa o diabo não vai botar a mão, nos meus filhos o diabo não vai botar a mão, e se depender do meu coração, da minha mente, da minha história, da minha vida, eu vou praticar o que é bom, eu vou buscar a paz, eu vou empenhar em alcançar. É isso que eu tenho que entender, meu irmão, em nome de Jesus. E para finalizar, e os meninos podem correr para cá, eu já escolhi meu horário, eu quero dizer para você que é isso que Deus espera de você, meu irmão.
É isso que Deus aguarda de você. Deus não espera nada diferente de você. Deus espera que você seja um cara que defenda com toda a força a sua família, que você lute, que você entenda que a família foi um projeto que Deus idealizou. Amém, isso é fato. Mas o que você precisa entender, como lá, põe para mim, por favor, Edmar, o tema. O que você tem que entender, obrigado, Edmar. A família, Deus projetou, isso é fato, eu não tenho dúvida nenhuma, está aqui. Agora, o que é um fato que você deve encarar, em nome do Senhor dos Exércitos, você deve lutar pela sua família. Você deve enfrentar a sua família. Então nós vamos cantar uma canção enquanto nós vamos orar por você. E eu gostaria de pedir que vocês que estão aqui com a família, que vocês pudessem ficar juntos, né? Se vocês quiserem ficar juntos, marche.